Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, nós estamos hoje na segunda aula de História e nós vamos dar continuidade ao que nós começamos na aula anterior. Falamos na aula anterior sobre América Espanhola. Então, a questão da conquista da América Espanhola, né? Como nós estamos falando, a América do Norte vai se destacar também nessa questão de conquista, né? A América do Norte nada mais é, né, do que o famoso Estados Unidos, em que tantas pessoas, até um tempo recente, gostaria muito de ir para lá morar ou viajar, sei lá, coisa do tipo assim. Agora não, por causa do coronavírus, né? Então, acho que quem tem juízo não deseja ir para lá. Pelo menos eu que tenho juízo, né? Não desejo ir, né? Queria ir, mas não dá, né? Falta-me juízo e outras coisitas por aí. Mas, enfim, deixa eu mostrar para vocês, então, duas imagens para que fique fixado na sua cabeça, tá? Então, nós temos aqui, do que nós estamos falando, a Guerra de Secessão ou a Guerra Civil Americana, né? Na primeira página lá. A Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana é a primeira página. E aí nós vamos... Professora, o que essa guerra é? Essa guerra são dois nomes, mas na verdade vai dar uma guerra só. A página seguinte, política do Big Stick, né? Essa política aí é a política do grande porrete, também introduzida nesse período da conquista da América. Então, sobre a política da América do Norte, nós temos uma outra ideologia, né, que foi criada e deu muito certo para eles, que é a política do Big Stick, né? Na verdade, essa política quer dizer a política do grande porrete, né? Criada por Roosevelt, que ele dizia: fale macio, seja cordial, seja gentil, mas seja firme no que você fala. Fale porque os americanos chegaram e conseguiram também expandir comercialmente falando. Pronto. Então, deu para entender, né? Essa questão das ideologias que são implantadas nesse processo de expansão da América do Norte. Gente, só que assim, os bastidores e o que acontece anteriormente a tudo isso aqui, né, muitas curiosidades e deixa você instigado a querer saber mais, né? Por exemplo, professora, o que né, pode deixar a gente instigado? É assim, você lembra, né, que nós falamos da formação dos Estados Unidos, que 13 colônias decidiram, né, depois de muita pressão, juntar-se e sim formar os Estados Unidos. Dessa formação das 13 colônias, nós temos, né, os Estados Unidos. Só que daí, o que acontece? Eles desejam e visualizam crescer e expandir. Nessa expansão e nessa visualização, que é uma coisa que os Estados Unidos têm, ninguém pode negar, é que eles são muito visionários, sempre foram e continuam sendo. Então, o que acontece? Eles começam a olhar e de longe eles enxergam a região oeste, né? Na região oeste é uma região que já tem habitantes, já tem moradores, que são os índios, né? Apaches e Yankees. E aí eles vão para essa região. Quando eles chegam nessa região, o que acontece? Os moradores que estavam lá não permanecem, né? Eles retiram esses moradores de lá. À força mesmo, porque os americanos também carregavam com eles um aprendizado muito forte, que é o seguinte, a doutrina do manifesto, que quer dizer que todo cidadão americano já nascia destinado a conquistar e a dominar todo lugar, região da América. Essa é a doutrina do manifesto. Então, se nasce assim, pensa assim, o que vai acontecer? Vai até esse lugar e quem está lá não é dono. Quem é o dono são eles que estão chegando, né? Na região. Bom, o que nós temos ainda nesse processo aí? Nós temos, então, na expansão, nós temos ainda uma outra ideologia, que é a ideologia da doutrina Monroe, né? Mais ou menos assim que se pronuncia. Essa doutrina vai dizer: a América é para os americanos. Então, logicamente, nada podia conseguir parar os americanos por essas ideologias, tá bom? Então, o que acontece? Voltando para o título, que tem Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, onde é que está a guerra, professora? A guerra está exatamente nesse ponto aí. Aí é o ápice de tudo. Por quê? Porque duas regiões vão surgir, né, ou vão crescer dessa região oeste, que são os sulistas e os nortistas.
Os sulistas e nortistas, durante um bom tempo, né, eles conseguem andar cordialmente, eles discutem, debatem, né, tem reuniões, tal. Só que, na expansão, quando eles começam a crescer bastante, então cada um, claro, quer implantar sua ideologia, seu regime, o que eles acreditam. Aí, minha gente, é onde é que está o perigo, onde é que mora o perigo. Por quê? Porque os sulistas e os nortistas, em 2 pontos, não se pareciam em nada. Professora, fale logo que eu estou nervosa. O que acontecia? Sabe o que acontecia? É que, por exemplo, os nortistas da região norte, eles não concordavam, não tinham mais a mão de obra escrava. Não sei se é porque eles eram bonzinhos, mas eles não tinham mais a mão de obra escrava. E outra coisa, além disso, o mercado que eles tinham, né, era um mercado interno, mas pensando no externo, pensando em crescer, expandir. Em contraponto a isso, nós temos os sulistas, que ainda tinham a mão de obra maciça, escrava, e o comércio deles era interno. Tá bom? Então, eles se diferenciam nessas questões aí, e aí começa assim a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, tá? Então, o que é que nós temos para a gente poder estar finalizando nossa aula de hoje? É o seguinte, que essas ideologias vão fazer parte da conquista da América do Norte e é que vai dar característica, que vai dar cara a esse lugar que eu acabei de falar, tá bom? Vocês terão, claro, que atividades, exercícios para poder falar. Nós temos ainda, né? Nós temos uma figura, né? Um cara que vai se destacar bastante, que é Lincoln, né? Lincoln, por causa dessa questão aí da Guerra Civil, o pensamento que os sulistas tinham sobre a questão do negro vai gerar uma discriminação e um desconforto social para todo aquele que não concordava de que alguém fosse discriminado por sua cor, né, sua raça. Então, o que acontece? Lincoln vai documentar e vai registrar a lei que proíbe, que não deixa mais permitido que haja essa discriminação racial com relação a isso. Nós vamos ter também, por causa disso, alguns grupos que surgirão completamente racistas, né? Um deles é a Ku Klux Klan, que perseguem negro, persegue quem tem alguma associação com negro, não concorda, né, com a questão do negro se destacar na economia, na educação, até por causa do que foi implantado durante muito tempo, tá? Nós temos o Brasil ainda, né? Você vai falar, professor, tem Brasil? Tem, o Brasil está, gente, aí. Porque como é que o Brasil vai linkar com os Estados Unidos, com a Espanha? Vai linkar, por quê? Porque o Brasil tem uma coisa que ele carregou desses países, que é a questão do pacto colonial. O pacto colonial nada mais parece simples, mas não, do que tudo que a colônia produz, ela tem que enviar ou dar à metrópole, não porque queira, mas porque é obrigada e pressionada a isso, tá bom? Então nós temos o Brasil e outros países da América do Sul, também como a Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai. Esses países tinham essa mesma metodologia na questão de colonização e expansão, e sofreram, né, por causa das metrópoles, tá bom? Então, um cheiro, nós terminamos nossa aula hoje, né? Nos veremos na nossa próxima aula. Tchau!